Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 9 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está na ordem dos 108.700 dólares americanos, praticamente estável nas últimas 24 horas, com uma pequena alta de 0,02%. De qualquer forma, ao longo da manhã do dia de hoje, dia 9 de julho, o BTC ele já conseguiu em alguns momentos superar a marca dos 109 mil dólares, só que já teve essa pequena correção caindo ali para a ordem dos 108.700. E a gente consegue ver também que diversos criptoativos seguiram o mesmo movimento de conseguir esticar um pouco mais e começarem uma leve retração. O Ether, por exemplo, nesse momento está em cerca de 2.635 dólares, com uma alta ao longo do último dia de 2,3%, só que ele já conseguiu também na manhã do dia de hoje se aproximar bastante dos 2.700 dólares. Vamos acompanhar de perto para saber como o mercado vai se comportar, mas de qualquer forma a gente está vendo uma volatilidade um pouco acima da média dos últimos dias. Isso porque as tensões macroeconômicas já se arrefeceram desde ontem. A gente teve ao longo do último final de semana, ao longo dos últimos dias, o presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciando as tarifas de importação para alguns países. Isso naturalmente fez com que o mercado ficasse um pouco mais volátil, um pouco mais ressabiado, um pouco mais temeroso, mas de qualquer forma, agora os investidores já estão começando a assimilar um pouco mais. De qualquer forma, as tarifas entram em vigor no dia 1º de agosto, só que a gente ainda não sabe exatamente quais são essas tarifas, porque os países ainda estão tentando negociar com os Estados Unidos para não terem as tarifas tão altas assim. E o mercado começando a aceitar isso já um pouco melhor, a gente vê também no mercado acionário, no mercado de estoque. O S&P 500, por exemplo, ele já está aberto, a Bolsa Americana já está aberta há aproximadamente 1 hora no momento de gravação desse episódio, e o S&P 500 está operando em alta de 0,26%, a Nasdaq também está operando em alta de 0,48% e até o Dow Jones também está operando em alta de 0,2%. Então a gente está conseguindo ver que, de fato, o mercado financeiro já aceitou essa questão, aquele temor inicial já passou e agora está no aguardo realmente dessas próximas notícias, dessas próximas negociações envolvendo os Estados Unidos e os outros países. E é claro que o mercado cripto também sofre muito com isso, né? A gente está vendo uma correlação bastante forte, bastante interessante entre o preço do BTC e principalmente o índice S&P 500. É verdade que o Bitcoin tem sido até mais resiliente do que o índice S&P 500, tem sido até mais resiliente do que diversas ações tradicionais, mas de qualquer forma a gente está vendo sim uma correlação. E outra coisa que a gente consegue ver também uma correlação é entre o ânimo do mercado e os ETFs de criptomoeda do mercado americano. Naturalmente, afinal de contas, os ETFs eles são um produto de criptomoeda, mas ele é negociado em bolsa. Então ele acaba sendo mais consumido ou por investidores tradicionais ou por institucionais que não podem comprar Bitcoin diretamente, não podem comprar criptomoeda diretamente. E é até por isso que a gente fala que o ETF tem um papel muito importante na valorização das criptomoedas, porque ele traz muito dinheiro novo para o mercado. E no dia de ontem, dia 8 de julho, terça-feira, a gente ainda não tem o resultado de todas as gestoras, ainda falta o da Grayscale e basicamente da Grayscale, dos dois da Grayscale, né, o da Grayscale e o Grayscale Mini, são os dois ETFs de Bitcoin Spot, mas de qualquer forma, a gente nesse instante está com um inflow de 737 Bitcoin. É um inflow pequeno, se a gente comparar com outros dias, mas de qualquer forma é um inflow bastante significativo. Afinal de contas, só isso já é mais do que um dia de mineração. Atualmente são minerados 450 novos BTC por dia e só os ETFs drenaram 737 Bitcoin. Vale ressaltar que o da BlackRock liderou novamente o dia de ontem com 613 e conseguiu se manter acima da marca dos 700 mil BTC sob gestão. Nesse instante, a BlackRock tem 700.920 Bitcoin sob gestão dentro do seu ETF. E o ETF de Ether Spot no dia de ontem também teve um inflow menor do que o de anteontem, mas de qualquer forma um inflow. Foi uma entrada de 18.375 ETH, que em dólar americano dá aproximadamente 46,7 milhões de dólares. E adivinha só quem foi a gestora que liderou? Isso mesmo, a BlackRock. A BlackRock teve uma entrada de quase 10 mil unidades de ETH, o que é mais de 25 milhões de dólares. Então a gente vê o quanto a BlackRock tem um peso muito grande, muito importante, tanto no ETF de Bitcoin Spot, quanto no ETF de Ether Spot. Na verdade, é o que a gente costuma falar, né? A BlackRock ela tem um peso muito grande em absolutamente tudo do mercado mundial.
Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre um tema que a gente adora comentar por aqui no Giro Bitcoin, que é a adoção do Bitcoin por parte das empresas, a Emirates Airlines fechou um memorando de entendimento, um MOU, com a exchange Crypto.com. E o objetivo desse memorando de entendimento é habilitar a Emirates começar a aceitar pagamentos em criptomoedas. O memorando de entendimento foi assinado no dia de ontem e a ideia é que a implementação seja finalizada, ou seja, já esteja em operação no início do próximo ano. A integração vai começar no último trimestre de 2025 e o início da operação deve começar efetivamente no início do próximo ano. Então, a gente pode acreditar, a gente pode esperar que em breve a Emirates vai começar a aceitar criptomoeda como forma de pagamento dos seus tickets, das suas passagens aéreas. Não sabemos ainda quais vão ser as rotas que vão começar a aceitar cripto. Muito provavelmente eles vão criar algumas rotas de teste, eles vão começar a aceitar em uma escala mais reduzida inicialmente, mas de qualquer forma isso já é uma excelente notícia para o mercado cripto. Hoje em dia a gente tem diversas formas de comprar passagens aéreas utilizando criptomoedas, mas grande parte dessas formas acabam utilizando um intermediário, seja um gift card, seja um cartão de crédito onde você consegue carregar com cripto, com stablecoin e etc. Mas de qualquer forma, a gente tem pouquíssimas opções que aceitam diretamente criptomoeda para poder comprar um ticket, uma passagem aérea. Então, com isso, agora a gente pode ser que em um futuro breve a gente comece a poder pagar com o nosso Bitcoin passagens aéreas na Emirates. E de novo, excelente notícia, porque quanto mais a gente vê essa adoção das criptomoedas, do Bitcoin, das criptomoedas por parte de empresas, essa adoção direta, sem intermediário, significa que a gente está mais perto da adoção de fato pelo mainstream. Excelente notícia. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, falando agora sobre a PumpFun, que é aquela plataforma de criação de meme coins na rede da Solana. Eles tinham anunciado uma pré-venda, um pre-sale do token da PumpFun, ou seja, de um token de governança da rede deles, na exchange Gate.io. Inclusive a página, além de in-page, já estava no ar, já tinha data, já tinha absolutamente tudo anunciado. Mas, repentinamente, a página foi removida e a Gate.io falou que estava devolvendo tudo que já havia arrecadado. Isso aconteceu de forma abrupta na última segunda-feira, no último dia 7. E agora, no dia de hoje, a gente tem a informação de que essa pré-venda vai acontecer não mais na Gate.io, mas na Bybit. Mas, de qualquer forma, os usuários europeus, ou seja, os usuários baseados na Europa, que moram na Europa, não poderão participar dessa pré-venda. Então, se você quiser comprar token de governança na pré-venda da PumpFun, essa venda vai acontecer na Bybit. Sendo muito sincero com vocês, dando até a minha opinião, deixando um pouco a notícia de lado, eu falaria para vocês terem muita cautela. Pode sim ter uma valorização no curto prazo, mas tokens de governança são bastante tricky, são complicados de se ter na carteira, ainda mais de uma plataforma de geração de meme coin. A gente sabe que meme coin foi a grande febre desse último ciclo de alta. Grande parte da famosa alt season foi baseada nas meme coins, mas de qualquer forma, muita cautela. Se você quiser comprar o token da PumpFun, não coloca um dinheiro que vai fazer falta para você. Coloca realmente um dinheiro que você esteja disposto a perder no final das contas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rápida da Polygon. A Polygon, que foi uma das precursoras, uma das primeiras, uma das pioneiras criptomoedas, um dos projetos pioneiros de Layer 2, ou seja, de camada 2 na rede do ETH, anunciou um hard fork mais complexo desde o seu lançamento. Vale ressaltar que a Polygon, que eu falei, foi um dos primeiros, foi a primeira Layer 2 da rede do Ether, e com isso eles conseguiram muita tração inicial. Inclusive era uma das minhas principais apostas ao longo desse último ciclo, né? Eu acreditava bastante na Polygon ao longo desse último ciclo. Mas de qualquer forma eles acabaram perdendo muito time, tiveram muitos concorrentes sendo lançados e ficaram para trás. E, inclusive, para vocês terem uma ideia, cada token da Polygon, que agora é POL, antigamente era Matic, nesse momento está 20 centavos de dólar. A all-time high foi em 2024, quando bateu 1,29. Ou seja, aí a gente tem uma desvalorização bastante brusca, bastante grotesca, de quase 85% desde a sua all-time high.
E agora eles vão fazer um hard fork com diversas modificações para melhorar o projeto de uma forma geral, para ver se eles conseguem recuperar, assim, alguma parcela maior do mercado, especialmente em capitalização. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, bem como, se estiver escutando a gente por algum streaming de música, passa a seguir a gente por aqui também, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!